correção, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Disposição para ouvir e zelo no falar são fortes indicadores de uma vida moldada pela palavra. Se você é um crente, se você é uma crente, a sua vida já foi resgatada por Cristo. Mas precisamos entender que não para por aí a vida cristã. A nossa vida cristã, a transformação do nosso ser, ela começa com a salvação, mas ela não para aí. É a prática da palavra, é o colocar em prática o que nós ouvimos da palavra, o que nós lemos e meditamos, que vai ter uma moldagem no nosso coração, no nosso caráter. Tem uma oração, várias orações de Davi, que nós encontramos nos Salmos, são muito maravilhosas e nos ajudam em muitos momentos. Mas tem uma oração que eu quero lembrar com vocês hoje. É o Salmo 141:3, quando Davi diz, orando, ele diz a Deus: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal. Salmo 141:3. Como crentes que possuem uma fé verdadeira, nós não podemos permitir que um mau temperamento habite em nós. E para isso, irmãs, sejamos vigilantes, praticantes da palavra. Versículo 20, Tiago, capítulo 1, diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Mais uma vez, devemos estar atentos para não confiarmos na nossa ira como uma solução. Se eu gritar mais alto, todos vão ouvir e vão me dar razão, e vão me escutar, e vão pelo menos saber o que eu penso e o que eu acho de tudo isso. Deus não aprova essa atitude de ira descontrolada, que redunda em palavras precipitadas. Porque isso, irmãs, não é o meio divino de resolver o problema. O que acontece muitas vezes é que nós usamos a palavra de Deus da forma errada. Algumas de nós, para justificar os nossos momentos de ira, acabam, infelizmente, de forma infeliz, comparando com, Jesus se irou, Jesus chegou lá e quebrou todas as mesas e foi no templo e falou o que ele queria. E o texto não é isso. Não é uma ira pecaminosa, aquela que o Senhor fez lá no templo. A Bíblia diz também que Jesus nunca pecou. Devemos entender que nós não resolvemos problemas causando outros problemas. Se o que nós falamos ou o que nós fazemos em determinadas situações causam outros problemas ou piora o problema onde nós estamos envolvidas, faltou-nos sabedoria. A ira dos homens, ela não resolve os problemas dos homens da maneira de Deus. Se o nosso alvo é assistir à justiça de Deus, nós devemos depender da palavra de Deus. Nós devemos nos colocar de lado e confiar na soberania do Senhor e não nas nossas próprias palavras. As nossas palavras devem estar debaixo da soberania de Deus, debaixo da palavra de Deus. Isso, irmãs, por quê? Porque o nosso padrão de justiça não será sempre equivalente ao querer de Deus. Muitas vezes gritamos alto e nos iramos porque queremos que a nossa vontade, geralmente pecaminosa e egoísta, queremos que ela seja feita. Se nós pararmos para analisar os momentos em que nós ficamos iradas e fugimos do controle de tudo,
Não é porque nós estamos defendendo aquilo que é eterno. Muitas vezes é porque nós estamos defendendo o nosso coração, que é enganoso e que é egoísta. A ira do homem e a justiça de Deus. Deus não aprova a ira descontrolada que redunda em palavras. E o nosso padrão de justiça não será sempre equivalente ao querer de Deus. Versículo 21 de Tiago 1 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não... Versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O ato de despojar-vos é o mesmo ato de tirar a roupa. É aquilo que nós que devemos nos despojar. O versículo diz: crentes, mulheres crentes, vocês devem se despojar, vocês devem tirar toda a impureza e acúmulo de maldade. A impureza que ele está falando aqui está relacionado àquelas coisas que são sujas, a sujeira. E essa questão de maldade lembra um jardim mal cuidado, cheio de ervas daninhas por toda parte. O crente, ele deve cultivar o seu coração. O nosso coração deve ser cultivado. Quem tem jardim, ou se alguém conhece alguém que tem algum jardim, você vai saber se perguntar para essa pessoa, ou você mesmo, se você tiver, que diariamente você deve estar zelando por esse jardim. Principalmente nesse tempo de chuva. Porque diariamente, irmãs, no meio das nossas rosas, no meio da nossa grama verde, vai nascer ervas daninhas. E se nós não tirarmos, ela vai estragar todo aquele jardim belo. O nosso coração é um solo fértil. E nele, assim como no jardim, pode nascer essas ervas daninhas, que podem vir a sufocar as nossas belas flores. O crente deve cultivar um coração fértil para a palavra de Deus crescer e não deixar os pecados tomar conta desse solo fértil que é o nosso coração. O despojar-se da impureza, ele deve ser acompanhado pelo recebimento de alguma coisa. E Tiago vai falar do recebimento da palavra em nós implantada. Nós vamos despojar do nosso coração as ervas daninhas, aqueles pecados. Não vamos permitir que eles sejam cultivados no nosso coração. Mas ao tirar, vai ficar lá o buraquinho, né? Vai ficar lá o espaço dele. Nesse espaço, nós devemos plantar, acolher a palavra de Deus. O crente, ele é alguém que recebeu a palavra. A palavra de Deus já está em nós. Mas também ele deve acolher a palavra. E isso significa, irmãs, praticar, procurar viver pela palavra. Nós já temos a palavra em nós. Nós já temos o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento na palavra. Mas nós precisamos agora colocar ela em prática. Viver pela palavra. A obra da palavra de Deus, ela não termina depois que alguém é salvo. Antes começou uma obra onde a palavra de Deus está permanente. A obra, ela começa com a salvação, mas ela continua aonde tem uma palavra que está plantada permanentemente, diariamente, na vida daquele crente. Tiago, ele já havia dito que o crente é alguém gerado pela palavra da verdade. E aí sim, é o novo nascimento. Agora, Tiago vem nos lembrar que o crente é alguém que não só é gerado pela palavra, mas é alguém que acolhe a palavra. E aí vem o novo andar do crente. Você é nova criatura em Cristo. Não viva como uma criatura do velho homem.
como alguém que não conhece e como alguém que não foi resgatado, como alguém que não tem a palavra, porque você tem. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E por isso devemos despojar, tirar de nós toda impureza e maldade. Para concluirmos essa área no falar, onde deve estar a prática da palavra, nós vamos para o versículo 26, onde vamos ver sobre o refrear a língua. O versículo 26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, o nosso proceder no falar é fundamental. Nós falhamos muitas vezes no nosso falar, no nosso proceder. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós gosta de estar ao lado de quem fala sem pensar, de quem grita por todos os cantos os seus desejos, de quem fala palavras torpes. Nenhum de nós gosta ou escolhe estar do lado de pessoas assim. Porque não é agradável. Porque não é bom. Porque não edifica. O nosso proceder no falar como crentes é fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque a maneira como falamos, a maneira como agimos, é um testemunho cristão. Dizer ser obediente a Deus e a sua palavra, mas estar constantemente provocando problemas e discussões por não falar com sabedoria, é uma marca que não sinaliza uma vida com Deus. Não tem como alguém que tem uma vida diária com o Senhor viver caindo nesse pecado do controle da língua. Ou do não controle da língua, né? Não tem como. Lembrando o versículo novamente de Provérbios, a boca fala do que está cheio o seu coração. Se o seu coração tem sido alimentado com a palavra de Deus, da sua boca vai sair a palavra de Deus. Mas se o seu coração tem sido alimentado com tudo que o mundo oferece, da sua boca irá sair todas essas maldades e todas essas coisas torpes do mundo. Essa semana, eu tenho acompanhado um devocional, se eu não estiver enganada, no Instagram, o Instagram dessa irmã é Filipenses 4:8, se eu não estiver enganada. Alguém pode me perguntar depois, eu posso conferir, mas eu acho que é isso. Até postei na SAF. Eu tenho assistido uma série sobre contentamento. E tenho sido muito edificada de como eu posso permanecer contente em meio a circunstâncias que não são favoráveis a isso. E aí tem sido um bálsamo mesmo, assim, uma graça do Senhor em minha vida. Mas o que eu quero dizer é, essa semana, em um dos devocionais, ela trouxe uma ilustração bem simples, mas que ficou na minha cabeça, assim, e eu vou compartilhar com vocês sobre essa questão de o falar, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu tivesse com um copo aqui na mão, e esse copo estivesse cheio de água, e eu batesse nesse copo, e a água iria cair, iria jorrar, iria molhar tudo aqui. Iria sair desse copo água, porque a água estava dentro dele. Dentro de um copo de água, não vai sair suco de maracujá, não vai sair suco de manga, porque não tinha suco de manga nem suco de maracujá dentro dele. O que tinha dentro dele era água. Então, eu queria esbarrar. Quando eu esbarrasse nesse copo, eu queria derramar, eu queria sair dele, era água, porque era o que estava dentro. Da mesma forma é o nosso falar. O que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. Então, tenhamos zelo e tenhamos cuidado. Sejamos vigilantes. O que temos guardado no nosso coração? São os pensamentos que o mundo prega? São as doutrinas mundanas? Ou é a palavra de Deus?
A primeira área onde deve ser vista evidências na prática, na palavra, é a área do falar. Versículos 22 ao 25 e o versículo 27, Tiago parte para outra área. A segunda área onde deve ser vista evidências da prática na palavra é a área do agir. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O crente é alguém que ouve e pratica a palavra de Deus. Em Tiago, a prática dos ensinamentos é advertida com ênfase. Você ouviu? Pratique. Em suas considerações, ouvir e não praticar é sinônimo de enganar-se a si mesmo. Você está sempre indo aos cultos, você está ouvindo muitos devocionais online nesse momento, mas se você não praticar aquilo que você tem escutado, você está se enganando. Tiago continua dizendo, tornai-vos praticantes. E esse tornai-vos aqui, irmãos, é uma ordem. Depende de nossa obediência ou não praticar a palavra. Deus nos dá a palavra, mas ele não vai pegar na nossa mão e dizer, Keliane, vem aqui, faça isso, porque a palavra diz para você fazer. Keliane, vem aqui, sente, lê a minha palavra. Fale assim. Deus não vai pegar nas nossas mãos. Deus já nos deu a palavra. Deus já nos deu um coração regenerado. Saber a verdade não implica que a pessoa vive. Eu conheço pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas elas não vivem isso. Nem crentes, algumas delas são. Mas elas conhecem da Bíblia. É aquela ideia, fala como crente, cheira como crente, mas não é crente. Às vezes, nós até dizemos assim, ó, aquela pessoa é uma bênção, só falta se converter. E falta tudo para essa pessoa. Mas muitas vezes nós, convertidas, crentes, com o Espírito Santo nos auxiliando, com Jesus intercedendo por nós, com a sua palavra que é renovada diariamente, muitas vezes nós não praticamos aquilo que temos ouvido e aquilo que nós conhecemos. Saber a verdade não implica que a pessoa a vive. Essa última parte depende da reação do ouvinte em obediência. E a gente pode lembrar até da parábola do semeador. Muitos ouviram, alguns se alegraram, mas aí depois foram sufocados. Alguns ouviram, mas nem quiseram saber, já rejeitaram de primeiro. Poucos ouviram e floresceram. Daí porque existem crentes em diferentes fases de maturidade espiritual. Porque somente ouvir a pregação não amadurece o crente. Essa maturidade, a maturidade cristã, ela é a soma do ouvir com o obedecer, com o colocar em prática. E Paulo falava com a igreja em Corinto, mas nem por isso ela estava madura. E tem um texto que Paulo mesmo vai dizer a eles, que falam como se eles fossem bebês. Eles já eram para serem adultos na fé. Mas Paulo tinha que ainda falar como se eles fossem bebês, porque eles não eram maduros. Eles ouviam a palavra, por meio até mesmo do apóstolo Paulo, mas eles não a praticavam, e com isso eram crianças na fé, porque estavam desobedecendo, vivendo na carnalidade. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que o testemunho verdadeiro da fé tem como sinal uma obediência constante à vontade de Deus. Porque senão, estamos enganando a nós mesmos.
O versículo de João 13:17, Jesus disse aos seus discípulos: se de fato conheceis estas coisas, sereis bem-aventurados, se as praticardes. Vocês conhecem, e já é graça, já é uma bênção. Mas se vocês praticar, vocês vão ser bem-aventurados. Vocês serão felizes, vocês crescerão. Irmãs, pense o que seria da mensagem do Senhor Jesus se os que ouviram a mensagem há 2000 anos atrás não praticassem essa verdade. Quantas pessoas teriam escutado o Evangelho? Quantas igrejas estariam no mundo? Quantos missionários? E se nós, irmãs, nós, a Igreja do Senhor, no ano de 2020, se ficarmos somente ouvindo, o que será feito em nome do Senhor Jesus Cristo? Que possamos ter diariamente um momento de oração e de reflexão e pensar diante do Senhor o quanto estou ouvindo e praticando. Onde preciso obedecer ao Senhor na minha vida, em obediência à palavra. Tiago, quando ele trata do enganando-vos a vós mesmos, Tiago diz que ter um relacionamento com Deus vai muito além de ir à igreja, de participar de estudos bíblicos ou de ler a Bíblia. O ouvir, ele deve estar sempre acompanhado do obedecer, do praticar. O conhecimento de Deus sem a prática é um exercício de auto-engano. Nós nos enganamos muitas vezes. Já achamos que está bom demais. Eu vou para a igreja, eu tenho comunhão com as irmãs, eu leio minha Bíblia, tenho o meu livro devocional também. O conhecimento de Deus sem a prática é um exercício de auto-engano. É importante conhecer a palavra, mas sem a prática, ela não produz os efeitos desejados. É a mesma coisa de você ter um livro de receitas e nunca colocar ele em prática. Você nunca vai ficar prendada na cozinha. Aquele que só ouve ou só conhece a palavra está enganando a si mesmo, como afirma Tiago, no versículo. Ou está construindo a sua casa sobre a areia. Há uma urgente necessidade de praticar o que dizemos conhecer e crer. Eu conheço, eu creio, mas se você não pratica, não tem amadurecimento. Está se enganando. Versículos 23 e 24, ainda tratando na questão do agir. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Como homem, mulher, né? Como mulher, que adora se contemplar no espelho. Ir ao espelho, ver que algo precisa ser melhorado, mas sair sem fazer os reparos necessários, para que serviu aquele seu momento todo no espelho? Se você olhou, viu que precisava mudar, viu que precisava reparar e não fez nada. Ouvir a pregação, reconhecer onde precisa mudar, mas não buscar em Deus as mudanças necessárias, do que adiantará, irmãs? Precisamos sempre de um reparo na nossa vida cristã. Estamos nesse mundo de pecado e vivemos em meio a pecadores, assim como nós. E ainda estamos sujeitos a pecarmos.
Isso quer dizer que uma hora ou outra a nossa vida pode estar cheia de coisas que não agradam a Deus. Diariamente nós estamos como uma esponja absorvendo tudo o que todos falam, tudo o que algumas pessoas postam nas redes sociais. Querendo ou não, estamos absorvendo tudo isso. Assim, da mesma forma como nós vamos ao espelho para alguns ajustes em nossa imagem pessoal, hoje eu tive que ajeitar meus cabelos, né, me ajeitar um pouquinho nisso, reparar o que estava precisando no espelho. Já pensou se eu tivesse ido no espelho, me visto meus cabelos assanhados, e tivesse, ai, meus cabelos estão assanhados. Mas aí eu não reparei eles, e cheguei aqui na frente de vocês, não teria sido muito agradável me ver, talvez, não é? Então, assim como vamos ao espelho para alguns ajustes em nossa imagem pessoal, nós precisamos ir ao Senhor, que é santo, para reconhecer alguns pecados que podem estar nos deixando acomodadas espiritualmente. O Salmo 139, versículos 23 e 24, é um pedido, é uma oração ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim alguma coisa mal. Devemos ter cuidado quando oramos assim também. Porque se nós pedirmos ao Senhor para mostrar o que tem de mal no nosso coração, o Senhor vai mostrar. Mas Ele vai mostrar para que a gente pratique a palavra. Para que a gente tire, se despoje, coloque ali a palavra de Deus implantada. Versículo 25 diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ah, eu acabei? Não, é isso mesmo. Ok. Quem não quer ver seus planos serem realizados diante de Deus? Todos nós fazemos planos. Planos grandes, planos pequenos. Gostamos de planejar muitas coisas. Seja o cardápio da nossa casa, né? O que vamos fazer para o almoço da semana, para o jantar. Seja o tempo com os nossos filhos, principalmente nesse momento de quarentena, né? Temos que planejar bem, porque são muitos momentos e muitas atividades para que a gente não perca nenhuma dessas atribuições e responsabilidades que estão sendo nos dadas. Quem não quer ver os seus planos se realizar diante de Deus? Aqui está o meio para alcançar essa vitória. O meio para alcançar a vitória de planos realizados por Deus é a obediência. Nós já vimos textos aqui que diz: se você obedecer, se você praticar o que a palavra de Deus diz, você será bem-aventurado, você será feliz. Na caminhada cristã, vale a prática eficaz da pregação. Não havendo espaço para negligência. Ah, mas eu estou com tantas tarefas do lar, tantas coisas do meu trabalho secular. Ah, os meus filhos, o meu esposo não me ajudam, os meus filhos bagunçam tudo. São tantas atribuições para mim, tantos serviços na igreja. Não há espaço para negligência. Pelo contrário, grande empenho em viver o que Deus ensina, diariamente, irmãs. O que procede assim é tido pela palavra, e até mesmo palavras do Senhor Jesus, como bem-aventurado em seus planos. Devemos planejar o cardápio, a limpeza da casa, o dia de lavar roupa, a educação dos nossos filhos, o nosso tempo com o Senhor. Qualquer coisa que venha ter a nossa atenção ou o nosso planejamento, ele deve ser feito para Deus. A nossa SAF tem um versículo que é maravilhoso.
Não sei quem pensou nesse versículo para ser o lema da SAF, mas ele é completo em todos os sentidos. Tudo quanto fizerdes, fazei para o Senhor. Tudo, irmãs. E eu quero listar algo bem prático para vocês. Lavar a casa, varrer a casa, para o Senhor. Cozinhar, para o Senhor. Planejar cardápios e planejar tempo em família, para o Senhor. Ouvir algumas irmãs que nos procuram, para o Senhor. Auxiliar ou facilitar o dia do nosso marido, para o Senhor. E assim seremos bem-aventuradas. O versículo vai trazer o plano para essa bem-aventurança. O plano para o nosso planejamento ser de acordo com a palavra de Deus. A primeira coisa, o crente ele deve considerar atentamente. Nela, ele persevera. E ele é um operoso praticante. Para obedecer, é preciso perseverar, é preciso se dedicar, é preciso se envolver, é preciso ter compromisso, ser disciplinado no andar. 2 Timóteo 2,15, e é um versículo também que está no coração de muitos aqui desde bebê, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória na sua imagem. João 15,5. Eu sou a videira. Quem permanece em mim dá muitos frutos. Que o espelho da palavra de Deus sirva ao mostrar para nós o que precisa ser tirado, o que precisa ser mudado em nossa vida, que ele seja apenas o princípio. Que a gente nunca olhe para a palavra de Deus, veja lá no espelho da palavra o que precisa ser mudado na nossa vida e a gente acabe se acomodando e deixando para lá. Sejamos transformados pela palavra que um dia nos salvou. Versículo 27, Tiago vai dizer: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. A religião pura e sem mácula. Aqui ainda, Tiago vai finalizar o capítulo 1, ainda falando sobre a área do agir, do proceder do crente. E ele trata o último versículo falando sobre uma religião pura e sem mácula. Religião aqui em Tiago, ela é traduzida da palavra tresqueia. E essa palavra religião, ela não significa a questão da salvação do crente, mas ela significa o serviço religioso. É a prática da vida cristã, no sentido das boas obras dos crentes, e não como um sinônimo de salvação ou de espiritualidade. Interpretação coerente ao que vimos no contexto anterior, já que Tiago, no contexto anterior, ele enfatizou a prática dos ensinamentos por parte dos crentes que eram ouvintes. Você foi salvo. Deus fez uma obra na sua vida. A sua religião, ela deve ser real. E para isso, ela deve ter a prática. Se disponha a ajudar uma pessoa necessitada. Tiago cita o exemplo dos órfãos e das viúvas. E a gente sabe bem que naquela época eram as pessoas mais necessitadas. Quem são os necessitados do nosso mundo hoje, do nosso dia a dia? Sejamos atentos para esses necessitados, sem deixar de lado uma vida em pureza. Façamos
por obediência, por amor ao próximo, por amor a Deus, por obediência à palavra do Senhor. Não para aparecer, não para que os outros comentem o que você fez. Estejam atentos aos necessitados. Estar atentos a eles, junto com uma vida em pureza, são marcas brilhantes de um cristão frutífero, de um cristão maduro. Deus aqui ensina que a adoração a Ele nunca deve se limitar na teoria, no conhecimento, mas em dar frutos práticos. E a gente vai ver isso nos próximos estudos também. As boas obras, colocar em prática o que o Senhor já nos ensinou e tem nos ensinado. Para concluirmos, irmãs, é possível, sim, nós administrarmos as circunstâncias difíceis para a glória de Deus. Se, e somente se, nós praticarmos a palavra que nós temos ouvido. As circunstâncias, elas não são os meios que nos levam a pecar. As circunstâncias, elas são apenas oportunidades para que o nosso coração se revele. Nos iramos com os nossos filhos, não é porque eles nos responderam mal, não é porque eles não fizeram o que nós pedimos. Nós iramos pecaminosamente, muitas vezes, com os nossos filhos, por causa do nosso coração. Porque não estamos implantando no nosso coração a palavra, a prática da palavra que tanto temos ouvido. Que o Senhor nos ajude a viver uma fé real, uma fé prática. Que o Senhor nos ajude, através do espelho da palavra, ver aquilo que não o agrada, ver aquilo que nos distancia dele, que nos engana, e colocar de lado. E não deixar que as coisas do mundo entrem e façam morada em nossos corações. Conhecemos a palavra, ouvimos a palavra, pratiquemos a palavra, porque esta é a fé real. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco. Diariamente, Senhor. Apesar das circunstâncias, o Senhor tem sido bom conosco. Eu louvo ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito nesses dias de pandemia. Tenho visto crentes se tornando crentes maduros, porque têm meditado e têm praticado a tua palavra. Tenho visto pessoas procurando Deus, porque têm sentido e têm visto que as coisas não estão no controle dos homens, mas estão no controle de um Deus que é soberano. Eu tenho visto, Senhor, nessa pandemia, o quanto o Senhor tem sido ouvido. E a minha oração é para que essa palavra que tem sido entregue nas nossas vidas, nos nossos lares e na vida de muitos, que talvez a gente nem venha conhecer, que essa palavra faça morada e seja colocada em prática com obediência. Nós agradecemos ao Senhor, porque somos o que somos por tua graça em nós. Seja com cada uma das irmãs que estiveram conosco hoje. Que o Senhor as guarde do mal e que o Senhor encha-nos cada uma com a sabedoria do alto para sermos ouvintes praticantes da palavra do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Nicolas já encerrou pelo YouTube? Eu acho que foi. Obrigada a todos que nos assistiram. A transmissão encerrou agora. Boa noite. Já conversamos com algumas no começo.